Rui Barbosa e o constitucionalismo brasileiro. Bem, pessoal, esse vídeo é destinado a fazer uma análise, não é, da Constituição de 1891. Constituição esta que vai ter uma influência muito grande do político, do jurista, do jornalista, não é, do diplomata Rui Barbosa. E antes de falar da influência de Rui Barbosa, é necessário contar um pouco, né? Falar um pouco de quem foi Rui Barbosa. Rui Barbosa, ele nasceu, como eu falei, foi um jornalista, um político, um jurista, não é, um diplomata. O Rui Barbosa, um grande orador brasileiro, foi também presidente da Academia Brasileira de Letras logo após a morte de Machado de Assis em 1908, é um acadêmico. E Rui Barbosa, ele nasceu em Salvador em 1849. O pai dele, que tinha um sonho de ser bacharel, de seguir a carreira jurídica, o pai dele, por falta de condições financeiras, o pai dele fez medicina, porque tinha o curso de medicina em Salvador. E Rui Barbosa, que tinha uma profunda admiração pelo pai, tinha o pai como um grande exemplo, o Rui Barbosa resolveu seguir a carreira jurídica, inicialmente fazendo o curso de Direito na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, na época a Faculdade de Direito do Recife, né? Ele inicia seu curso de Direito lá, e logo após ele vai ser transferido, né? Ele vai pedir transferência e vai para a Universidade de Direito, fazer Direito lá na Universidade do Largo de São Francisco, hoje é a Universidade de São Paulo, né? A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, lá em São Paulo. E aí Rui Barbosa, ele se forma, né? Se forma bacharel e passa a atuar como jornalista, né? Um jornalista aqui no Brasil. Logo após ele segue uma carreira política, ele vai se eleger deputado provincial, deputado estadual pelo estado da Bahia, depois ele vai se tornar deputado federal, que chama-se deputado geral, né? E vai ser um homem que vai ter, que vai se destacar no mundo parlamentar como uma figura de um perfil, como é que eu posso dizer, um perfil liberal, do ponto de vista do liberalismo político, e um homem que vai se colocar como uma figura central nos debates políticos da época, e principalmente da transição do Império para a República. Com a proclamação da República, né, o Rui Barbosa ele foi convocado para integrar o primeiro governo provisório do Brasil como ministro da Fazenda. Ele vai ter uma atuação um pouco caótica nesse ministério, né? Houve um problema de ordem política e de ordem econômica que deu seu nome de encilhamento. Ele não foi muito feliz no cargo de ministro da Fazenda, mas Rui Barbosa, que tinha, digamos assim, muito prestígio, né, como jurista, como um homem de muita capacidade política e muita capacidade intelectual, ele não se deu bem muito nessa missão, mas acabou sendo convocada para outras. E uma dessas missões foi, de uma certa forma, trazer uma contribuição para a primeira Constituição republicana e, no caso, a segunda Constituição brasileira, que é a Constituição de 1891. Tá? Eu vou falar das principais características dessa Constituição, mas como a gente está falando de Rui Barbosa, eu não vou deixar os meus ouvintes, os meus diletos alunos, não vou deixar eles no vácuo, digamos assim, porque eu falei de Rui Barbosa até 1891, mas assim, a carreira política dele se encerra aí. Não, ele vai ter essa participação na Constituição. Logo após a Constituição de 1891, ele vai se consolidar aí como senador, vai ser senador por muitos anos. Vai ter uma atuação muito forte também como jurista, como advogado. E o Rui Barbosa, ele vai ter, acho que uma das grandes passagens, eu gosto muito de ressaltar isso, uma das maiores passagens do Rui Barbosa na história política brasileira, um dos grandes momentos, do Rui Barbosa na história política brasileira, vai ser a eleição dele, não a eleição, mas a candidatura dele
a presidente da República em 1910, na chamada campanha civilista, onde ele, com o apoio de São Paulo, ele vai se lançar candidato contra o Marechal Hermes da Fonseca. Tá? Uma campanha essa que vai, de uma certa forma, de acordo com as regras da época, vai ser uma campanha onde vai ter, por exemplo, comício, que não existia naquela época, porque as decisões eram feitas, as eleições eram feitas dentro dos palácios, e os comícios, obviamente, não são os comícios de hoje, os comícios naquela época eram em teatros, mas o Rui ele conseguiu levar a campanha à frente e teve uma votação de mais de 200 mil votos. Ele perdeu, mas teve uma votação de mais de 200 mil votos, o que para a época foi uma coisa surpreendente, porque os candidatos de oposição praticamente não tinham votação alguma, né, face às fraudes, a todo o sistema viciado da República dos Coronéis, da República do Café com Leite. Tá? E aí ele perde a eleição, continua atuando como senador, vai perder outras eleições aí, ele vai perder também uma eleição para presidente contra o Epitácio Pessoa em 1919, e em 1923 ele falece no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, aos 74 anos de idade, né, de problemas relacionados aí à questão da idade mesmo, tá? E que deixa um legado muito grande. Acho que um grande discurso do Rui Barbosa é chamado Oração aos Moços, né? Que ele não chegou a ele não chegou a pronunciar esse discurso, né? Que foi feito lá numa solenidade onde ele era paraninfo de uma turma em 1920, na década de 20, nessa solenidade. Ele não pôde estar presente porque ele estava já bastante adoentado, mas que é um discurso aí clássico, né? Que todo estudante de direito, eu recomendo essa leitura, Oração aos Moços, porque é um grande discurso e que traz um pouco aí do pensamento do Rui Barbosa, esse pensamento que ele já estava já praticamente no fim de sua existência aqui na Terra, mas é um pensamento bastante coerente e bastante forte, bastante coerente para a época, tá? Mas, feita essa análise do Rui Barbosa, vamos falar das principais características da Constituição de 1891, Constituição essa, que é a primeira Constituição republicana e a segunda Constituição do Brasil. A primeira Constituição é de 1824, nós já temos um vídeo sobre essa Constituição. Quem tiver interesse, vai lá, é o primeiro vídeo que eu gravei, o constitucionalismo, né, a Constituição de 1824. Então vamos para as principais características dessa Constituição, tá? A primeira coisa que eu queria observar, que eu queria focar, no caso, para o meu aluno, é que essa Constituição, como eu falei, é a primeira Constituição republicana e é uma Constituição da transição do Império para a República, tá? A República, o Império Brasileiro, ele vai cair, né, com a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. É uma república que está se iniciando. Eu não vou entrar aqui, eu não vou dar maiores detalhes, mas a proclamação da República ela vai ser feita pelos militares, mas também vai ter um apoio muito forte da chamada burguesia, da burguesia do café, da burguesia paulista. Isso é uma coisa que deve ser observada, porque os militares vão fazer a proclamação, mas logo após, quem vai tomar realmente o poder de fato é essa burguesia paulista, com o café com leite, produto café com leite, e essa burguesia ela vai trazer instrumentos políticos para se manter no poder, né? E aí entra uma discussão sobre a política dos governadores, entra uma discussão sobre o convento de Taubaté, não é? Então, na realidade, o Rui Barbosa vai ser o Rui Barbosa, nota que ele tem uma atuação política no Império, mas ele vai ser um político que vai ter uma atuação interessante no Império, mas é um político que ele vai trabalhar, ele vai ter os seus serviços, digamos assim, ele vai ter a sua contribuição, digamos assim, requisitada pelo governo republicano. E por essas elites, né, por esse grupo que de uma certa forma está no topo do poder aí no Brasil. E aí o Rui Barbosa, o Rui Barbosa que realmente era um jurista, digamos assim, um jurista de renome,
e um político também muito habilidoso, ele vai contribuir para a Constituição de 1891, onde eu trago as principais características. Como eu falei, transição do Império para a República. Essa Constituição vai ter uma forte influência da Constituição norte-americana de 1787. A Constituição é a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição norte-americana. Tá? É muito interessante essa influência, porque entra uma discussão muito forte aí sobre a questão do liberalismo político. Uma discussão muito forte sobre o liberalismo político, um vídeo que eu vou gravar mais na frente, as características desse liberalismo. E Rui tinha essas influências. Rui tinha essas influências do liberalismo político. Ele, digamos assim, ele era um liberal do ponto de vista político. Tá? Obviamente que tem algumas. Obviamente que todo personagem ele está inserido dentro do seu tempo, dentro do seu contexto, dentro de sua época. Mas vamos colocar que o Rui ele vai ter sim influência desse liberalismo político. Tá? A Constituição norte-americana é um documento muito interessante para se compreender a questão do liberalismo político no século XVIII, e ele vai trazer essa influência com certeza para o Brasil. Tá? Então, eu repito, é uma Constituição promulgada, é uma Constituição onde você vai ter uma Assembleia Constituinte, é uma Constituição que sofre a influência do Rui Barbosa, é uma Constituição que vai ter uma influência da Constituição americana de 1787, perdão. É uma Constituição que vai trazer uma discussão, vai consagrar o sistema de governo presidencialista, a forma de Estado federal, abandonando o unitarismo e forma de governo republicana em substituição à monarquia. Então nós vamos ter no Brasil, e aí de acordo com o direito, com o constitucionalismo norte-americano, nós vamos ter o abandono da monarquia, o abandono da monarquia parlamentarista. Vamos instituir no Brasil uma república presidencialista, ou seja, em vez de um rei, você vai ter agora um presidente que vai ser eleito junto com seu vice-presidente para um mandato de 4 anos, não sendo permitida a reeleição. Era um mandato de 4 anos, lembrando, isso é uma coisa que eu gosto muito de frisar, gosto muito de colocar, lembrando que o voto na época não era secreto, o voto na época não era universal, por exemplo, as mulheres não votavam, e você vai ter muita fraude nessa época, tá? Então, quando a gente fala, tenham muito cuidado, porque quando a gente fala assim, ele é uma república presidencialista, tinha eleição, não é como é hoje não, gente, tá? Vocês têm que ter muito cuidado com isso. Porque, professor, quer dizer que naquela época já tinha democracia no Brasil? Não, não tinha. Quer dizer, é mais ou menos assim, é um regime oligárquico, e que só quem tem participação política, tá certo? É um punhadinho de gente, são as elites. As mesmas elites que fizeram a proclamação da República. O José Murilo de Carvalho tem um livro, Os Bestializados, o Rio de Janeiro, a República que não foi, que ele diz o seguinte: com a proclamação da República, o povo brasileiro assistiu bestializado aquilo, porque sai um imperador, entra um presidente, o que é isso? Nós não fomos consultados. Esse pessoal vai resolver os nossos problemas, a gente está passando fome. Essas pessoas, nós fomos consultados como povo sobre esse processo? Nós estávamos na rua? Não, não estávamos. Nós não estávamos. Então o povo não se sentia representado. Tá? Então, vamos relativizar esse. Quando a gente fala de eleição, república presidencialista, vamos dar um certo freio. Porque não é como hoje, tá, gente? Então é uma república, mas é uma república oligárquica, tá? Uma república de poucos. Tá? São poucos os que têm acesso a participar, poucos têm acesso ao poder e poucos que têm uma participação política efetiva. Tá? Uma outra característica dessa Constituição é uma descentralização administrativa com maior autonomia para os estados. Aí entra uma discussão sobre o federalismo, tá, gente? Vocês vão aprender em direito constitucional que o federalismo é uma maior autonomia para os estados membros, os municípios, para os entes federados, para os estados. No caso,
muito mais do que uma centralização administrativa do poder, a gente vai ter uma repartição de competências entre União, Estados e municípios. Tá? Então, durante essa época, por exemplo, você já vai ter aí, uma maior autonomia dos estados. Então, os estados poderiam fazer empréstimos, os estados poderiam eleger os seus governadores. Você começa a ter uma estruturação aí de um sistema político nos estados, um sistema de partidos políticos nos estados, tá? Por outro lado, você vai ter um regime representativo, uma república federativa, como eu falei, com a união perpétua e indissolúvel das antigas províncias, que agora se transformaram em estados, tá? Nós não vamos ter mais religião oficial, uma coisa muito interessante, porque durante o Império, vocês viram lá no outro vídeo, que nós vamos ter uma religião oficial, que é a religião católica. Então, a religião católica, ela vai ser uma religião que você vai ter, no caso aí, uma união do Estado, o Estado e a Igreja Católica. Quer dizer, o Estado, ele não é um Estado laico. A partir de 1891 você tem uma separação, um cisma entre a Igreja e o Estado. Tá? E o Brasil passa a ser um país laico. Tá certo, gente? Uma outra observação, não há mais o poder moderador. Vamos agora ter a tripartição clássica de Montesquieu, poder executivo, legislativo e judiciário. O executivo, já falei, o presidente eleito, né, com o vice-presidente para um mandato de 4 anos. Você vai ter um bicameralismo com Câmara e Senado. A Câmara dos Deputados, os deputados com mandato de 3 anos, e o Senado, um mandato de 9 anos, eram também eleitos. Tá? Um poder judiciário composto aí que é o órgão máximo, o Supremo Tribunal Federal, não é, com a composição, de 15 juízes, 11 atualmente, assegurados a vitaliciedade. Tá? Então você vai ter 15 juízes aí no Supremo Tribunal Federal. Essa Constituição é uma Constituição rígida, de acordo com o artigo 90, uma Constituição muito difícil de se alterar. O processo para alteração era muito complexo, tá? E uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, gente, mais uma vez, é uma Constituição que não vai abordar os direitos sociais. É uma Constituição que não vai trazer no seu texto uma discussão sobre direitos sociais. Ou seja, é uma Constituição que vai, na realidade, trabalhar a organização do Estado brasileiro. Então, é muito curioso porque é uma Constituição que vai, de uma certa forma, trazer a organização do Estado brasileiro, mas, muito mais do que essa organização desse Estado, vai atender os interesses de quem? Os interesses da elite. Das elites que fizeram a proclamação da República. Então, se eu estou no topo do poder, por que eu vou falar de direitos sociais, direitos para a classe trabalhadora? Então, essa Constituição, ela tem, como a de 1824, ela tem um perfil muito o quê? Um perfil muito elitista. Tá? Um perfil dos donos do poder, digamos assim. Você não tem uma participação popular. Você não vai ter nenhum debate sobre direitos sociais, tá certo? Uma outra característica, uma outra observação que eu queria fazer é que essa Constituição vai expressar pela primeira vez no seu texto, vai trazer a previsão do chamado habeas corpus, tá? Que é a liberdade, o direito de locomoção, o direito de ir e de vir, remédio constitucional que vai garantir a liberdade de locomoção, o direito de ir e de vir, tá? E isso foi uma ideia, isso foi uma idealização do Rui Barbosa, tá? Então ele vai trazer, pela primeira vez na história, numa Constituição, expressamente o remédio constitucional do habeas corpus, tá? Uma outra discussão que eu queria trazer para vocês, um outro debate, é sobre a doutrina brasileira do habeas corpus, tá, gente? A gente estava falando de habeas corpus agora, né? Foi o último ponto que eu trouxe. Essa Constituição tem vários outros pontos, mas é um vídeo, mais um resumo mesmo. E aí, no caso, nós temos um debate muito interessante sobre a doutrina brasileira do habeas corpus, tá? Mas isso será fruto de um próximo vídeo que eu vou fazer. Vou dedicar um vídeo
para a doutrina brasileira do habeas corpus, tá, gente? Então, mais uma vez, um grande abraço, muito obrigado pela atenção de todos e bons estudos.